Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto da Situação. Hoje vamos falar de um mercado em que Portugal dá as cartas e está cada vez mais a conquistar espaço no mundo inteiro. O mercado do vinho, que é um mercado também que tem tudo a ver com a experiência do cliente, que é uma tendência mundial em termos de marketing 4.0. E o vinho, como uma experiência do cliente, nada mais justo do que conversar aqui com o diretor-geral da Sograp no Brasil, que é a maior vinícola portuguesa, é a maior distribuidora de vinhos português, o Carlos Santos Gomes, que está no Brasil desde 2016, tem 59 anos e é nascido em Lisboa. Olá, Carlos. Olá, Carlos. Esse mercado do vinho português está tendo um avanço muito interessante em termos mundiais, um pouco acompanhando também o fato de Portugal estar na moda em termos turísticos e em termos de negócios no mundo inteiro. Vocês vendem 75 milhões de garrafas por ano no mundo inteiro, em diversos países. Isso é um número expressivo, né? E estão aqui no Brasil também aproveitando o mercado brasileiro. Como é que está esse mercado mundial do vinho português e essa redescoberta do vinho português no mundo? Bom, o consumidor mundial está a começar a descobrir a qualidade dos vinhos portugueses. Com exceção do nosso carro-chefe, Mateus Rosé, que é o vinho português mais vendido no mundo, os vinhos portugueses eram vendidos sobretudo por preço. Nos últimos 20 anos, os produtores fizeram um enorme esforço de aumento de qualidade dos vinhos, trabalharam também na comercialização e no contacto com distintos mercados no mundo, e isso gradualmente tem permitido que os vinhos portugueses venham a afirmar, porque eles têm, enfim, uma qualidade intrínseca que necessita de ser provada, demonstrada, para que os consumidores o comecem a consumir com regularidade, não é? Agora, esses vinhos que a gente está falando, vamos dividir agora entre vinhos que chamam tranquilos, né, que são os vinhos de mesa, como o brasileiro chama, né, e os vinhos licorosos, que seria o vinho do Porto, e o vinho, como os vinhos verdes, onde se enquadram também o Mateus Rosé e como vinho rosé, e o vinho verde como um vinho não tranquilo, seria um vinho mais vivo, né? Como comparável ao espumante. No caso do mercado brasileiro, como é que se comporta o consumidor brasileiro? Como é que está essa tendência do consumidor brasileiro em relação aos vinhos portugueses? O consumidor brasileiro tem seguido a tendência mundial, isto é, existia e continua a existir uma parte do mercado e do consumo no Brasil que podemos chamar de étnico, isto é, das pessoas de origem portuguesa que consomem, que já conheciam algumas marcas em Portugal e as consomem aqui, mas esse é cada vez uma menor parte do mercado ou do grupo de consumidores de vinhos portugueses. O restante mercado, os restantes consumidores brasileiros, têm vindo a descobrir o vinho português como outros consumidores no resto do mundo. O consumidor típico de vinho no Brasil ainda é um consumidor que está à descoberta dos vinhos, como boa parte dos consumidores no chamado Novo Mundo gosta ainda sobretudo de vinhos varietais, isto é, de vinhos de uma só uva, nomeadamente Cabernet Sauvignon no caso dos tintos e Chardonnay no caso dos brancos, de modo que o trabalho que tem de ser feito aqui é basicamente o mesmo trabalho que é feito nos outros mercados, sendo que o Brasil ainda, em termos de consumo per capita, ainda é um mercado bem pequeno e bem emergente. No consumo per capita no Brasil não chega a 2 litros por pessoa por ano, não é? É cerca de 1,8, 1,9 litros. O brasileiro bebe o vinho não como bebe a cerveja, até porque a cerveja tem muito a ver com o clima quente brasileiro. Mas há vinhos portugueses que se dão muito bem com esse clima. Eu estou falando nomeadamente do vinho verde, que é um vinho extremamente fresco e agradável para se tomar no calor, mas o brasileiro ainda não percebeu isso, ou vai percebendo isso lentamente, não é? Porque o primeiro grande obstáculo chama-se cerveja, não é? Porque o consumidor brasileiro consome muitíssima cerveja, é um hábito que está enraizado,
Portanto, vai levar tempo e demonstração, digamos assim, para ele se começar a habituar a consumir de vez em quando, não em todas as ocasiões, mas de vez em quando, um vinho verde fresco ou um vinho rosé, que são particularmente adequados ao clima brasileiro. Não é? Mas já se nota uma evolução nesse consumo desse tipo de vinho? Não tanto no vinho branco, tem-se notado nos últimos anos um aumento considerável de consumo de rosé. O rosé é um fenômeno, né? O Mateus Rosé, até o formato da garrafa, ele é icônico, né? E é um vinho que vendeu Portugal durante muitas décadas, e Portugal era um país muito mais desconhecido e era o carro-chefe de Portugal durante muitos anos. Quantas garrafas de vinho Mateus Rosé se vende no mundo? Vendem cerca de 20 milhões de garrafas de Mateus Rosé no mundo, em cerca de 120 a 125 países, e isto é particularmente notável, na nossa opinião, porque é uma marca com 77 anos, foi provavelmente a primeira marca global de vinho, não só portuguesa, mas marca global de vinho. Enfim, é um produto que foi criado por um gênio do marketing e da gestão, o fundador da empresa, e que se mantém perfeitamente atual hoje em dia. Exatamente. E aí o que eu pergunto é o seguinte: o vinho Mateus Rosé teve uma época, no Brasil sobretudo, que ele perdeu prestígio. E agora há um começo de retomada. O que aconteceu? Como é que se deu esse fenômeno? Bom, o Brasil foi o primeiro mercado de exportação do Mateus Rosé, em 1943. Portanto, há mais de 70 anos. A Sograp, como empresa, teve vários problemas com distribuidores no Brasil em, digamos, finais da década de 90, início da década de 2000, e disso se sentiram as várias marcas do grupo. Há 6 anos foi criada a Sograp Brasil, portanto uma distribuidora que pertence à matriz do grupo, precisamente com o objetivo de retomar o crescimento e a presença das marcas no mercado brasileiro, e como você disse, isso tem acontecido de forma significativa nos últimos anos. O vinho brasileiro tem também vindo a crescer aqui no Brasil, ainda por cima, mas ainda é um vinho caro, não é? Como é que você analisa, agora não com a visão do distribuidor, mas com a visão do produtor, já que Portugal também produz e vocês em outros lugares do mundo também produzem, inclusive aqui na vizinha Argentina produzem vinho também. Como é que vocês veem o mercado produtor brasileiro nesse cenário vinícola mundial? Bom, o vinho brasileiro ainda representa 2/3 do vinho consumido no Brasil, não é? O mercado brasileiro é de cerca de, enfim, traduzindo em garrafas, é de cerca de 450 milhões de garrafas de 750 ml por ano. Desses, cerca de 300 milhões de garrafas é de vinho brasileiro e cerca de 150 milhões de garrafas de vinho importado. O Brasil é um país em que penaliza muito fiscalmente produtos e empresas, não é? O preço do vinho brasileiro sofre com isso. Eu diria que à partida, não conhecendo em detalhe a estrutura de custos dos produtores de vinho brasileiros, mas diria que à partida teria todas as condições para poder ser oferecido ao consumidor a um preço mais baixo. Eu creio que isso não acontece pela elevada carga fiscal que não diferencia positivamente dos produtores brasileiros também. De qualquer forma, o Brasil é já um grande produtor, não tem ainda, no caso dos vinhos, expressão internacional, já começa a ter alguma a nível de espumantes, por exemplo. Eu antes estive na China e na China já eram comercializados espumantes brasileiros de pelo menos 2 marcas famosas. Eu creio que a qualidade dos vinhos brasileiros há de vir a aumentar gradualmente. Tem um mercado natural, o Brasil, que já é bastante significativo, e a expansão internacional, eu diria que dependerá da aposta das agências de comércio e de investimento brasileiros e dos próprios produtores numa presença cada vez mais assídua em grandes feiras internacionais, em esforços
em mercados como o mercado da China, por exemplo, que é já o segundo maior mercado mundial de vinho. Eu diria que quanto mais cedo fizerem esses esforços, também mais cedo começarão a ver os resultados. Não é? Agora, falando um pouco de vinho tinto, a gente sabe que, em geral, o vinho tinto gosta de um verão quente e seco e um inverno frio e úmido, que é uma condição rara no Brasil, né? Mesmo no sul, é raro ter esse tipo de microclima, né? Existe possibilidade de se encontrar, ou existe em alguns lugares onde já se consegue esse microclima para se fazer um vinho tinto brasileiro encorpado, o vinho tinto com raça, como se consegue em outros lugares? A Argentina consegue, o Chile consegue. Existe no Brasil essas condições para se fazer esse tipo de vinho? Eu creio que no Rio Grande do Sul isso já acontece. Agora, os vinhos bons brasileiros são caros, não é? Muito caros. Eles, por vezes, torna-se difícil consumir um bom vinho brasileiro precisamente pelo preço, porque um consumidor de vinho consome vinho de muitas origens, isto é, há muita disponibilidade de oferta no mercado. E ele vai concorrer com vinhos portugueses, espanhóis, argentinos, chilenos, enfim, em termos de gosto, provavelmente mais até com argentinos e chilenos, que têm, creio eu, produtividades superiores às que existem no Brasil, beneficiam também de isenção de imposto de importação. Climáticas melhores também lá. Também, né? Eventualmente. E têm mais tradição, na generalidade dos casos, de produção de vinho, portanto, digamos que provavelmente vão umas décadas à frente. Agora, resta aos produtores brasileiros andarem rapidamente para reduzir esse gap e no fundo, ganharem maior notoriedade junto ao consumidor brasileiro. Agora, a questão fiscal também é muito importante, na minha opinião. Eles teriam que tentar disponibilizar as marcas a um preço um pouco menor, não é? Não só a carga fiscal é ruim para cima do produtor brasileiro, mas também o imposto no Brasil para o vinho importado também é um pouco injusto, não é? Porque... Sim, os preços, porque os produtos o vinho é vendido no Brasil é um pouco absurdo, não é? Porque se compararmos o preço de venda em Portugal de qualquer garrafa de vinho, o preço no Brasil pode muito bem ser 4 ou 5 vezes superior, não é? E sobretudo numa época de alguma crise económica e crescimento muito baixo, câmbio alto e elevada taxa de desemprego que ainda se verifica no Brasil, faz com que as pessoas não tenham possibilidade de consumir, por muito que quisessem, de consumir vinhos de 80, 90, 100 reais. Nota-se, aliás, no mercado, enfim, que o giro existe em marcas minimamente conhecidas a um preço até 39 reais e que acima desse patamar psicológico o giro diminui drasticamente. Muito bem, a gente vai continuar conversando sobre o mercado brasileiro e o mercado português de vinhos depois do intervalo. A China vende 30 milhões de automóveis por ano. Os Estados Unidos, 10. O Brasil, 2. Para produzir um carro, é preciso no mínimo 10 segundos. Para exportar 3.000, apenas um dia. Na linha de produção de uma montadora, nenhum segundo pode ser desperdiçado. No único aeroporto de cargas do Brasil com entreposto aduaneiro, também não. O mundo pede agilidade, o mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. Estamos de volta para falar de vinho, que é um assunto que todo mundo gosta. Alguns de falar e outros gostam mais de provar os vinhos e beber os vinhos. Carlos, dos países para onde a Sograp exporta, o Brasil ainda é para aí um montante muito pequeno, né, comparado com os Estados Unidos, China. Por que o Brasil ainda não deu o salto para importar mais vinhos portugueses? Bom, no caso particular da Sograp, como disse anteriormente, nós tivemos problemas de distribuição no mercado. Portanto, é culpa nossa, digamos assim. Os vinhos portugueses têm a origem em Portugal é a terceira origem de vinhos importados
em volume e valor no Brasil. Primeiro o Chile, a grande distância, quase 45% a 50% de cota de mercado, e depois praticamente empatados no segundo lugar estão a Argentina e Portugal. Depois vem a Itália um pouco mais atrás. A partir dos vinhos portugueses têm a desvantagem de não serem Mercosul, isto é, pagam imposto de importação que os vinhos argentinos e os vinhos chilenos não pagam. No caso da Argentina tem também fretes mais caros, isto é, pela distância, que é normal, e têm num mercado, digamos, emergente como o Brasil, em que o típico consumidor gosta mais de vinhos varietais, isto é, só de uma uva, tipo Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, por exemplo, tem a desvantagem de a maior parte dos vinhos portugueses, tem a desvantagem, por um lado, uma desvantagem inicial, digamos assim, de serem blends aqui, não me lembro do... Assemblage. Assemblage, do termo brasileiro. É uma tradição que começou com o vinho do Porto, não é? Isto é uma história de 400 anos a fazer blending, que depois se transferiu para os vinhos de mesa ou vinhos tranquilos, como quiser chamar. Isto é, à partida torna-se mais difícil porque o consumidor está habituado a um vinho de uma só uva, vai à procura disso num vinho português e não é muito normal, não é muito normal encontrar. Já se faz isso em alguns lugares. Já se faz, é uma tendência recente e foi uma tendência que surgiu precisamente para facilitar essa aproximação a mercados internacionais, como o americano, Estados Unidos. Disso, exato. Em termos de, mas como disse, gradualmente o mundo tem vindo a descobrir a arte e a mestria dos portugueses nesse blending, porque se há algo que eu acho que possamos dizer, precisamente pelo histórico passado do vinho do Porto e de outros vinhos, é que nós somos uma espécie de mestres do assemblage, mestres do blending, e demonstramos-lo há séculos. Agora, é preciso demonstrar isso, comunicar isso aos consumidores em todo o mundo, dizer-lhes que há mais para além do Cabernet Sauvignon e do Chardonnay e dessas outras uvas, e levá-los a descobrir essa mestria na arte do blending. Agora, é uma tendência, então, quer dizer, o consumidor que vai amadurecendo o seu gosto pelo vinho, ele acaba se aproximando desses vinhos de assemblage ou seja, se a gente olhar para o futuro, é promissor o futuro para um vinho português, porque o consumidor vai aprendendo mais e vai acabar gostando mais do vinho misturado, com as castas misturadas, como fazem os portugueses, correto? Claramente, essa é a tendência, isto é, o consumidor começa em vinhos mais fáceis, chamemos assim. Malbec argentino, que é quase uma pule de 10, como se diz no topo. Cabernet Sauvignon qualquer. Um Carmener chileno. Um Carmener chileno. Vinhos com muita fruta, com essa presença na boca, mas gradualmente ele começa a gostar de vinhos mais complexos, que lhe digam algo mais do que aquela mera, sem desprimor, explosão de fruta. E os vinhos portugueses têm isso, são vinhos mais complexos, são vinhos que permitem descobrir aromas, sabores, sensações que vão muito para além dessa explosão de fruta. Agora, isso ganha-se com o tempo, não é? Com o tempo como consumidor, com a idade. Há produtos que, pura e simplesmente, só começamos normalmente a consumir mais tarde na vida. Conhaque, por exemplo, é difícil encontrar um consumidor de conhaque com menos de 40 anos, ou algo assim, não é? Sim, no Brasil, então, nem se fala. E por isso é algo que se vai descobrindo com a idade e é algo que se vai descobrindo à medida que se vai provando cada vez mais vinhos e ganhando essa expertise e essa vontade de descobrir algo mais complexo. Portanto, sim, isso torna, teoricamente, o futuro dos vinhos portugueses no mundo, incluindo o Brasil, naturalmente, mais promissor. Agora, vamos falar aqui de uns fenômenos engraçados, que são coisas que ninguém consegue explicar, mas que são coisas que acontecem. Estou falando de algumas marcas de vinho português que aqui no Brasil, especificamente, tem uma
uma performance incrível. Estou falando, por exemplo, do Periquita, que é um vinho que já foi mais famoso em Portugal e hoje não é tanto, mas que aqui no Brasil é um vinho muito conhecido. O Quinta da Bacalhoa, que teve um momento que explodiu aqui no Brasil e que muitos portugueses até não entendiam o que está acontecendo, por que vocês são loucos por esse vinho e tal. Por que essas coisas acontecem? O que explica esses fenômenos e, nesses dois casos específicos, o que poderia explicar isso? Bom, há fenómenos de distribuição, por vezes, no mundo, não é? Há mercados e há especificidades nos mercados que boa parte das vezes se explicam pelo facto de ter ou não um bom distribuidor, por exemplo. O Periquita, eu creio que foi um caso claro disso. Enfim, também é um vinho que é vendido no Brasil há dezenas e dezenas de anos e a marca ganhou essa notoriedade que se reflete na presença de mercado. O Brasil tem outras especificidades também. É um país muito grande, é um mercado muito grande, tem muitos distribuidores, importadores, distribuidores de vinho a nível estadual, digamos assim, que muitas vezes querem exclusividades de marcas, pelo menos para esses estados, e encontra-se muitas vezes, não é o caso de Periquita, mas encontra-se muitas vezes marcas que nem sequer existem em Portugal. Isto é, que são marcas especificamente feitas... Só rotuladas para cá. Exatamente, para um distribuidor e você pode acabar por encontrar exatamente o mesmo vinho com uma marca num estado, num importador, e com outra marca noutro estado, noutro importador. Interessante isso. Agora, olhando... É típico dos mercados emergentes. Eu, nesse aspecto, eu antes estive na China e vejo o Brasil com muitas semelhanças em termos de mercado e de route to market, com muitas semelhanças. São ambos países grandes, são ambos países com logística difícil e cara, com uma divisão administrativa semelhante, lá são províncias, aqui são estados, e com uma aproximação ao mercado por parte dos agentes importadores e distribuidores também semelhante, no sentido de quererem ter marcas exclusivas que só eles tenham, o que lhes permite também brincar um pouco com o preço por vezes, não é? E o Brasil é um mercado tão complexo porque existem situações que são incríveis. Por exemplo, no Nordeste, há um consumo no Nordeste, que é o lugar onde mais se consome uísque no Brasil, que é algo assim impressionante, um calor tremendo, e o pessoal é onde mais se bebe uísque no Brasil. Foi algo que me fez muita confusão no início da minha estada aqui no Brasil. Diziam-me exatamente isso, que o consumo de uísque no Nordeste é brutal, e diziam-me também que as pessoas muitas vezes bebem uísque ao almoço, a acompanhar a refeição. Foi preciso ir lá para verificar isso mesmo, isto é, que há pessoas que consomem o whisky como à refeição, em vez de vinho, ou de cerveja, ou de água. Explicaram-me também a razão porque o consumo do whisky é tão elevado, até face ao vinho ou à cerveja, que foi 4 amigos podem se juntar, compram uma garrafa de whisky que custa R$80 lá, ou algo assim do género, e, enfim, bebendo vários whiskies durante a noite, eles acabam por se divertir e tomar várias bebidas, gastando R$80 ou algo assim. Isto é, como o consumo não pode ser de garrafas por pessoa, acaba por ser uma alternativa relativamente económica para as pessoas passarem uma noite tomando umas bebidas, não é? Agora, é brutal, de facto, o consumo do whisky no Nordeste. Incrível, e que distorce completamente o mercado, não é? E quanto mais vamos para o sul, mais se aproxima do gosto tradicional do europeu em termos de bebida, quer dizer, mais vinhos e tal, sobretudo no sul do país, não é? Aliás, em termos de consumo per capita, como lhe disse, o consumo per capita no Brasil anda cerca de 1,8 a 1,9 litros por pessoa a ano, mas ele é bem maior no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Aí é mais de 4 litros por pessoa, depois segue-se São Paulo, Paraná, e depois o consumo per capita de vinho, de facto, nos estados do Nordeste baixa muito substancialmente, tipo 0,5, 0,6 litros por pessoa por ano. Ou seja, há uma oportunidade de negócio para Portugal fantástica, pelo que eu estou entendendo, até porque, como a gente está falando, sobretudo de uma bebida de vinho português tranquilo, né, que é o grosso do consumo, não é? Uhum. Se nós colocarmos nessa equação o Mateus Rosé, que tem uma performance espetacular no resto do mundo e no Brasil nem tanto, se o Mateus Rosé entra nessa conta
do mesmo jeito que entrar lá fora, aí o jogo da importação do vinho português muda completamente, né? Pode ser até passar o Chile, né? Não, o Chile não acredito, porque a diferença é muito substancial. O Chile produz, há muitas produtoras chilenas que produzem a custo extremamente baixo, nomeadamente com produtividades por hectare muito superiores às que se conseguem em Portugal, até pela geografia, pelo tipo de viticultura praticado. Condições fiscais no Chile, que também são bem diferentes. Também. Tem também uma agência de apoio e de incentivo à exportação extremamente agressiva e que trabalha muito bem. Portanto, ultrapassar o Chile, isso vai ser uma tarefa muito complicada. Nem com o reforço do Matheus Rosé, num país quente como o nosso, diria que nem com o reforço do Matheus Rosé. Agora, Matheus Rosé pode perfeitamente, daqui a uns anos e continuando esta tendência mundial de aumento de consumo de rosé, com maior informação por parte dos consumidores, no sentido de descobrirem que é bem agradável num clima como o do Nordeste, ou do Rio, ou do verão no resto do país, consumir um vinho rosé, verde também, ou um vinho verde ao final do dia, ou a acompanhar refeições ligeiras, tipo pastas, saladas, pizzas. Eu diria que é difícil haver um vinho mais adequado a esse tipo de refeições, para acompanhar ou harmonizar com esse tipo de refeições, do que o Matheus Rosé ou um vinho verde. Com essa gradual descoberta, acredito que a marca se possa desenvolver ainda muito mais no mercado brasileiro, e é para isso que estamos a trabalhar, não é? Falou agora da agência de promoção chilena, que faz um trabalho muito agressivo com o vinho chileno, de fato faz. Na França também temos um trabalho extremamente agressivo de marketing com relação a um vinho que a gente sabe, nós dois sabemos, e muita gente sabe que nós sabemos. O Beaujolais, não vou chamar aquilo de vinho, é até um elogio, mas é uma brincadeira aquilo. E aquilo tem uma promoção de marketing impressionante, que inclusive há aviões que levam aquilo para lugares do mundo inteiro para serem consumidos no dia seguinte, porque é o dia do Beaujolais Nouveau, e as pessoas tomam aquilo numa de festa e de alegria pela primavera, e nada mais do que isso, porque aquilo é quase água a pé, como se fala em Portugal, não é? Por que Portugal ainda não fez um trabalho agressivo com o vinho português, dada a qualidade do material, que muitas vezes em relação custo-benefício de um vinho português é maior do que na média de um francês, por exemplo? Bom, os franceses levam séculos de avanço sobre os restantes países, não é? Eles começaram muito mais cedo a trabalhar as marcas de vinho francesas no mundo do que todos os outros países, e por isso são a origem, o país com maior afirmação a nível mundial, até em termos de valor, não é? Eu creio que a dificuldade na promoção dos vinhos portugueses até hoje, ou até há tempos recentes, a maior dificuldade tem sido a proposta aquilo que em inglês se diz Unique Selling Proposition, a proposta de um valor único a oferecer aos consumidores. Nós andámos muitos anos a falar em regiões demarcadas portuguesas. Isso diz muito pouco ou nada para consumidores de mercados, por um lado estrangeiros, e do outro lado mercados onde o consumidor não está ultra informado. Depois andámos a falar na diversidade de uvas, nas mais de 250 variedades de uvas que temos em Portugal. No Brasil até fica mais fácil falar nisso, porque a um brasileiro é fácil dizer Touriga Nacional ou Tinta Roriz ou algo assim. Agora, se experimentarmos fazer isso com um inglês, um americano ou um chinês, ainda pior, as coisas ficam bem mais difíceis, não é? Também não parece que seja esse o caminho. Isto é, podemos afirmar, sim, como temos muitas espécies diferentes de uvas, somos mestres no blending. A meu ver, aquilo que há a fazer é precisamente ir por aquilo que nos torna, enfim, não únicos, mas os italianos também fazem, os espanhóis também fazem, os próprios franceses, não únicos, mas especialistas. Isto é, os nossos vinhos são diferentes, são assim porque temos muitas espécies diferentes de uvas,
E é isso que os torna mais diferentes, mais complexos. Não somos melhores nem piores, somos diferentes. Portanto, experimente-nos. E eu creio que o caminho de promoção dos vinhos portugueses tem que ir por aí e tem, de alguma forma, ido nos últimos anos. De qualquer maneira, aqui no Brasil, pelo menos se conhece bem, mas em termos de regiões demarcadas, o Chile, as pessoas conhecem razoavelmente o Vale de Maipo, Mendoza é famoso na Argentina, a Califórnia, o Napa Valley. Portugal também pode fazer um pouco de promoção em cima dos vinhos do Alentejo, que, aliás, no Brasil são vinhos que têm prestígio. O brasileiro reconhece o Alentejo como uma região boa, o Douro, claro, o Dão, Bairrada menos, mas é possível fazer esse tipo de promoção do vinho português por região demarcada, não é? Embora os chilenos, por exemplo, e os argentinos refiram as regiões onde os vinhos são produzidos para, de alguma forma, diferenciarem entre eles marcas. Agora, não fazem disso a principal informação ou a principal fator distintivo dos vinhos. Não fazem. A promoção pelas regiões demarcadas já existe. Se calhar é um dos problemas que, a meu ver, existem em Portugal, porque fazendo esse tipo de promoção dispersam os esforços, não é? Seria talvez mais importante termos o equivalente a uma Pro-Chile, que temos, chama-se Vini Portugal, mas que depois tem que repartir recursos com as diferentes regiões demarcadas. Isso não é possível fazer em Portugal? Não tem sido possível, isto é, os esforços continuam a ser dispersos, por um lado, pela Vini Portugal. Não, há muitas ações promocionais, inclusivamente existirá uma agora em São Paulo e no Rio, muito proximamente, que é Vinhos de Portugal em São Paulo e Vinhos de Portugal no Rio, que é promovido pela Vini Portugal, não pelas regiões demarcadas, mas há muitas outras ações em que estão regiões demarcadas a fazer a sua promoção. Não creio que seja a forma ideal de o fazer. Creio que a forma ideal seria uma entidade a canalizar todos os recursos, provavelmente teria que ter também mais recursos do que os que tem atualmente, para trabalhar a sério, pelo menos os mercados de maior potencial para os vinhos portugueses, onde está claramente o Brasil também, não é? Por que isso não consegue ser feito? O que emperra isso? Já que, por exemplo, estou falando com um representante de uma maior vinícola portuguesa, de longe. Bastava juntar para ir o terceiro, segundo e o quarto lugares para tentar fazer uma coisa dessa. Mas nós não temos influência, apesar disso, não temos influência sobre essas entidades institucionais e estatais, digamos assim. Temos influência enquanto contribuintes. Isto é, por cada garrafa que vendemos, contribuímos com os selos lá para os fundos dessas entidades. A questão muitas vezes é que há interesses regionais, e vocês conhecem isso bem no Brasil, e há esse tipo de interesses que se sobrepõem a um interesse mais nacional. E enquanto não houver alguém capaz de canalizar esses esforços e os juntar, e assim criando sinergias, fica difícil. Muito bem, conversei aqui com Carlos Santos Gomes, um papo bom, regado a vinho, não literalmente, mas regado a vinho espiritualmente. Obrigado, Carlos, e estaremos de volta no próximo Ponto da Situação. Até lá. Muito obrigado, prazer foi meu. Mais de 1 bilhão de pessoas viajaram pelo mundo. Cada brasileiro viajou cerca de 336 horas. Hong Kong recebeu mais de 22 milhões de turistas. Essa é a capacidade anual do aeroporto com o maior número de destinos para o Sudeste e Nordeste do Brasil. E com voos diretos para a Europa, América do Norte, do Sul e Central. O mundo pede mobilidade. O mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo.